E se a gente coloca como a queda do Muro de Berlim um marco desse começo de globalização, a gente já tem um marco dessa desaceleração? É interessante. Eu acho que, aliás, o ponto de partida assim, para um mundo mais globalizado até vem antes da queda de Berlim. Foi há 50 anos a decisão do Nixon e do Kissinger, do chanceler dele, de se aproximar da China, que já nessa época os americanos percebiam o grande potencial do mercado chinês, mas acima de tudo a China foi um parceiro importante contra a União Soviética. Tá. Mas a partir desse momento havia uma aproximação. Os anos 80 na China foram de abertura, de aproximação, e eu diria que eu não sei se tem um grande momento. Eu acho que houve sim uma visita, uma reunião entre Obama e Xi Jinping na Califórnia, e é engraçado porque são os dois de camiseta, e na China uma pessoa falou: isso aqui é meio parecido, sabe, Winnie the Pooh e o tigre, é um desenho animado. E Obama é meio alto e o Xi Jinping mais baixinho, mais gordo, assim. Sim. Tanto que hoje o Winnie the Pooh é proibido na China, porque o Xi Jinping não gostou que ele fosse comparado com essa imagem. Mas nessa reunião, Obama fez meio que a última tentativa de dizer: se vocês não aceitarem nossas empresas, se vocês não avançarem para permitir que empresas como o Facebook pode operar na China, se vocês não respeitarem regras mais mais específicas na área de patentes, segredos industriais, etc., a gente vai ter que adotar uma postura mais agressiva em relação à China. E a partir dessa reunião... Isso foi quando? Em 2014, isso... Pô, 2014 teve a anexação da Crimeia também. Teve também. Então importante. Era também uma... Houve aí uma percepção de que... 7-1, olha quanta coisa importante aconteceu. Então... Ixi, falando isso com o alemão. Mas olha, eu assim, para mim foi um dia triste também. Eu imagino, né? Porque eu já estava aqui. Mas então essas coisas meio que marcam esse início. Eu diria que nessa época começou a degringolar, vamos dizer, esse mundo. Tá. E aí teve Trump. Mas mesmo sem Trump... O Trump é um reflexo, né, de tudo reflexo. Isso, não é? Eu acho que na política internacional a gente tende a fulanizar muito os problemas. A gente acha que o Trump foi eleito, então começou isso. Ele não é a causa, ele é o efeito. Ele é o efeito. O Trump jamais poderia ter sido eleito 10 anos antes. Exato. Então, o Putin, por exemplo, é ele que tomou a decisão de invadir a Ucrânia, mas ele só conseguiu invadir a Ucrânia este ano porque o mundo mudou. 10 anos antes, ele não tinha tido o apoio da China, por exemplo. A China não tinha capacidade econômica para sustentar a Rússia nesse momento difícil. Porque na eleição de 2016, quando o Trump ganhou, a Hillary também já foi obrigada a adotar uma postura protecionista, porque ela sentiu que a população americana estava perdendo. Estava começando a deixar de apoiar a globalização, porque o choque financeiro... Esse movimento nos Estados Unidos, então, está acontecendo também do povo, de não querer uma globalização do jeito que é? Total, sim. O Trump é protecionista, né? Ele é total protecionista. E hoje... A América para os americanos, não é? Isso. Então, assim, essa coisa de vamos trazer os produtos de volta, não compre produtos da China, isso tudo não é o Trump que inventou isso. É o Trump que sentiu que ele conseguia ganhar uma eleição com essa plataforma. Havia esse em 2016. sentimento, né? Ele soube ler a opinião pública melhor do que a Hillary, por exemplo. Entendi. A Hillary é um produto dos anos 90. Ela só compreendeu que o mundo dos anos 90 morreu quando ela perdeu a eleição. Ela achava que com um discurso clássico dos anos 90 ela ia ganhar uma eleição nos Estados Unidos e não conseguiu. Então, acho que foi nessa época que começou vamos dizer, a mudar. E a gente agora está, aos poucos, começando a sentir o impacto disso. Isso. E a China e os Estados Unidos são os dois grandes players dessa mudança. Sim. A Rússia não, né? A Rússia é uma superpotência energética, mas ela não é, em termos absolutos, ela é a 11ª economia do mundo, só é o tamanho da Espanha.
Agora, ela é em algumas áreas fundamental, na área energética e de alimentos. E é até engraçado que a Rússia está se beneficiando muito da mudança climática, porque aos poucos grandes áreas, grandes territórios no norte da Rússia estão começando a degelar e se transformar em terras férteis, né? Que antes você não conseguia plantar nada lá. Nossa. Então, os dois países que mais ganham com mudança climática é o Canadá e a Rússia. E hoje a Rússia já é o principal produtor de trigo do mundo e principal exportador de trigo. Enquanto aqui no Brasil, a mudança climática pode trazer um impacto negativo porque muda os padrões de chuva que vem da Amazônia para sustentar a economia, o agronegócio brasileiro. E quando um país possui uma porcentagem, um peso grande em algumas poucas áreas, algo que aconteceu agora tem um impacto grande, porque vamos supor que a Espanha sofre sanções. O impacto no mundo não vai ser tão grande, porque a Espanha não possui ela não domina nenhum setor. Ela tem uma participação razoável em muitas áreas. A Rússia tem uma atuação muito pequena na vasta maioria das áreas, mas uma participação muito grande na área de energia e alimentos. E com isso a gente consegue explicar por que as pessoas começaram a tomar as ruas no Peru